Bom, gente, então, boa tarde a todas, todos e todes que estão acompanhando essa sala virtual. Eu agradeço o Sintrajude, né, pelo convite. Acho extremamente importante e pertinente, né, de fazer uma atividade como essa. Vídeo, como o dia foi hoje, eu pude acompanhar um pouco no YouTube do Sintrajude, né, até algumas das coisas que eu entendi também sobre esse dia, né, sobre essa mobilização toda que já vem de semanas, né? Afinal, eu tenho muitos de vocês aqui nas redes sociais, né? Posso ver o trabalho, tenho acompanhado junto com o Tarcísio, Cláudia, Luciano, Fabiana, Ana Karenina, né? Pessoas assim que eu admiro do ponto de vista pessoal e principalmente do profissional, porque eu vejo a luta que constroem junto ao Sintrajude. O Sintrajude, né, um sindicato que eu fico muito honrado de estar próximo, porque é um sindicato de luta, um sindicato combativo, que a gente vê que está uh, sempre próximo à base, sempre, né, indo de acordo com as reivindicações da categoria. Então, é uma honra para mim estar aqui. Para quem não me conhece, então, eu sou Bruno Chapadeiro, eu sou professor universitário, psicólogo, pesquisador, e junto com outros dois pesquisadores, nós estamos tocando uma importante pesquisa junto ao Sintrajude, junto à categoria, que é uma pesquisa para levantamento dos aspectos psicossociais, dos riscos psicossociais ligados ao trabalhar, né, ao fazer da categoria, para que a gente possa identificar os perfis de saúde e adoecimento da categoria. Tá? Os outros pesquisadores que estão comigo são o professor Giovanni Alves, sociólogo, ele estuda o movimento sindical brasileiro há mais de 20 anos, é uma importante referência na área de trabalho, e o professor Roberto Eluani, que é um estudioso do tema do assédio moral também há mais de 20 anos, foi um dos responsáveis, junto com a professora Margarida Barreto, que nós, infelizmente, perdemos recentemente, né? Margarida Barreto presente para nós, tem estudado esse tema do assédio moral e da saúde mental no trabalho também há muitos anos, né? Então, eu posso dizer, por conhecimento de causa, uma vez que ambos, um foi meu orientador do mestrado, o outro orientador do doutorado, a pesquisa está em ótimas mãos, né? Somos pessoas que estamos lidando com essa temática já, principalmente no servidorismo público e principalmente no judiciário, tá? Há muitos anos. Fizemos pesquisas recentemente no Judiciário do Rio de Janeiro, temos colegas que têm feito no Judiciário de Minas Gerais, e agora essa é uma pesquisa que eu posso dizer que nunca antes na história da pesquisa científica, nesse campo, a gente vê uma pesquisa desse porte. Tá? Uma categoria enorme, com quase 14 mil pessoas ligadas, né? Em que a gente está desenvolvendo, então, uma pesquisa que tem uma perspectiva de levantamento desses riscos psicossociais, dos perfis de adoecimentos e saúde, né, e qualidade de vida, mas também numa perspectiva geracional. Isso é muito importante, porque vai nos dar uma dimensão de entender, a partir das falas dos trabalhadores e trabalhadoras que estão, que estão aí na lide há muitos anos, compreender quais são as transformações também deste trabalho no Judiciário Federal em São Paulo, né? Isso é muito importante para que a gente consiga entender essas transformações, as precarizações, as reestruturações, o teletrabalho, agora o trabalho híbrido e quais os impactos que tudo isso tem nos perfis de adoecimento dessa categoria. Tá? Então, a pesquisa é muito robusta, nós estamos debruçados sobre ela pelo menos desde o ano passado, com reuniões constantes com um grupo específico aqui do Sintrajude, que tem nos auxiliado a pensar cada vez mais a realidade da categoria. Então, eu conclamo, né, a toda a categoria para que participe da nossa pesquisa, porque é uma pesquisa que fala sobre presente e futuro. Tá? Eu acho que muito mais do que entendê-la enquanto uma pesquisa técnica, uma pesquisa em saúde, é uma pesquisa que vai ajudar a fortalecer a luta. Tá? Então, responder ao nosso questionário, que é inteiramente online, inteiramente também sem identificações. Tá? Esse é um dos princípios de se fazer
pesquisa, a ética em pesquisa é guardar o sigilo daqueles que respondem à pesquisa, tá? Ao mesmo tempo, estamos trabalhando num momento de entrada de entrevistas também, porque a ideia é produzir um documentário que fique também como um dos produtos dessa pesquisa, né? É muito importante a fala. A gente parte de uma perspectiva não instrumentalizada de que só nós, pesquisadores, ou só profissionais de saúde que vão compreender o que é melhor ou pior para uma categoria. Não, a gente parte da ideia de que o trabalhador e a trabalhadora são sujeitos cognoscentes, que só eles compreendem melhor do que qualquer um de nós a realidade do trabalho, né? E que são pessoas que vão conseguir fornecer informações para que a gente possa fazer um tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisação, que é uma pesquisa não para a categoria e não utilizando de dados da categoria, mas é com a categoria, a todo tempo. A todo tempo, a gente frisa isso da importância de se fazer uma pesquisa com a categoria, né? Ou seja, que a categoria participe não só respondendo, mas estando conosco, né? A gente tem uma proposta de fazer seminários de apresentação de resultados parciais dessa pesquisa. Então, seria muito importante que vocês pudessem participar conosco, né? Por isso que a pesquisação, né, é uma pesquisa que se faz ao mesmo tempo em que ela produz dados, e isso é muito importante, afinal, a gente vive hoje uma era dos dados, né? E quanto mais dados tivermos, mais a gente consegue combater. Por isso eu digo que é uma pesquisa política também, né? Eu pude, enquanto eu acompanhava o ato virtual hoje mais cedo pelo canal do Sintrajude no YouTube, eu pude ver uma companheira que dizia justamente sobre o governo alegar que não daria o reajuste porque havia investido em condições de trabalho, e que a companheira desmistificava essa fala dizendo que era uma inverdade, né? Uma pesquisa dessa vai mostrar com dados, com o Big Data, né, que é a linguagem atual, o que realmente é a condição de trabalho na categoria, né, do servidorismo no Judiciário Federal de São Paulo. Tá? Ou seja, a gente ter esses dados, né, de forma trabalhada, de forma interpretada, né, eles vão estar postos na mesa para que a gente possa fazer essa luta com mais propriedade. Ou seja, se a gente vive nesse mundo dos dados e que, então, é uma luta presente e futura, com os dados da categoria também o sindicato se fortalece, né? Não somente a categoria em si, mas o próprio sindicato também, porque ter uma Big Data dessas condições de trabalho fortalece as negociações e a luta, né? Pensando até na própria greve de agora, ou nas próximas que porventura aconteçam, ter esses dados em mãos, né, vão ajudar nas negociações para poder dizer, olha, é uma inverdade que as condições de trabalho estão sendo pensadas por causa disso, aquilo, né? O quanto que a gente tem cada vez mais metas, né, que advêm de CNJ, que desconsideram a realidade de trabalho, que fazem com que o ambiente seja propício ao assédio moral, né? Um dos grandes legados de Margarida Barreto era justamente mostrar que o assédio moral não era só de um sujeito que era perverso e assediava uma outra pessoa, um coletivo de pessoas, mas sim que havia uma conivência da organização do trabalho para que aquilo acontecesse, né? O que a gente mais viu nesse momento da pandemia foi que em teletrabalho, inclusive, a gente viu o que nós chamamos de assédio moral virtual se amplificar, e a gente nem tinha o coletivo de trabalho para poder nos servir também como testemunhas ou como proteção social à nossa saúde mental. Então, a pessoa estava isolada, ela podia ser assediada por uma mensagem de WhatsApp, por um e-mail que chegasse, por uma reunião de Zoom, né? Uma coisa extremamente impessoal e que não havia a possibilidade de se criar provas, né, para se combater. Então, uma pesquisa como essa, onde a gente ouve a categoria, né, e a categoria participa a todo tempo, é de suma importância para tudo isso, né, para que a gente possa desmistificar essas falas, né, de que não, as condições de trabalho estão sendo adequadas, de que tudo tem sido pensado, adaptado, quebrar alguns discursos, né, sobre o teletrabalho, que ficam apenas no que eu costumo brincar sobre a cadeirologia, né? Então, a discussão do teletrabalho é muito mais do que apenas o posto de trabalho físico, né? A altura da cadeira, a mesa adequada, o computador,
nós estamos falando justamente de aspectos psicossociais. Quais são as realidades e possibilidades de se realizar o teletrabalho? E para aqueles que conseguiram já adentrar uma rotina, né, que seja pensado também sobre voltar ou não voltar, né, porque tudo isso diz muito mais sobre escolhas e possibilidades coletivas do que individuais. Né? Afinal, nós estamos falando de postos de trabalho que estão cada vez mais reestruturados. A gente sabe que no judiciário, assim como no executivo, também sofre da problemática de terem aposentadorias e quadros não serem repostos, né? Dessa filosofia de uma perspectiva gestionária privada posta na coisa pública, né? De que a gente tem que fazer mais com menos, e a gente está vivendo tudo isso, né? Tudo isso. Não à toa que diferentes movimentos e greves estão acontecendo nesse momento agora no nosso país, porque as coisas estão esgarçadas. Não há mais como estar apenas recebendo mentiras de uma forma passiva, né? Então, a união da categoria, e por isso, aliado à questão da ciência, da saúde, a gente pode tornar tudo isso uma pauta política, né? Ou seja, não só, então, pela perspectiva técnica, isso não é uma pesquisa, nunca foi a nossa intenção que seja uma pesquisa que fique apenas arquivada, né, nos armários do Sintrajude, mas que seja uma pesquisa que possa ser utilizada para o combate da classe, da categoria, né, em futuras negociações, em futuras greves e, de novo, por que não dizer ainda nesta aqui. Por isso, compreendemos, obviamente, todo esse momento de pausa nas atividades, né? E de que, justamente, concordamos que não há nada mais importante nesse momento do que essa greve, do que essas ações, essas mobilizações, né? Mas pediríamos para que a categoria também se mantivesse atenta para ir respondendo esse questionário, que ele está sendo distribuído a toda a categoria, tá? E que também respondesse ao nosso chamado para as entrevistas, né? Nós estamos no momento que estamos entrevistando sindicalistas, queremos entrevistar esse corpo técnico, como o Dr. César, outros que porventura possam também prestar um apoio, né, à categoria também na parte de saúde, não somente na parte jurídica, né, que são os que a gente chama de interlocutores qualificados, pessoas que têm vivenciado a luta. Mas vamos partir também para uma estratificação por unidades, né, por lotação, para que a gente possa ouvir essas pessoas também naquilo que o questionário não responde. Afinal, o questionário não é um instrumento completo, né? Por mais que seja um questionário que possa, à primeira vista, parecer muito extenso, não é, e ele vai nos trazer informações que são de extrema preciosidade, tá? Então, novamente, eu gostaria de enfatizar isso, que é uma pesquisa que ela pode ter reverberações enormes. Digo isso porque ainda ontem o pessoal do Rio de Janeiro, do TRT de lá, para a pesquisa que fizemos, nos contatou dizendo que ainda há reverberações muito importantes da nossa pesquisa e que ela gostaria, inclusive, de nos chamar novamente para fazer um evento, uma live, para falar um pouco mais ainda dos resultados da pesquisa, de tanto que a coisa efervesceu por lá, né? Porque aí são dados preto no branco, são dados analisados pelo campo da ciência, onde não há contestações que possam vir da outra parte, que sejam postos desse jeito ao léu, né? Nós vamos estar trabalhando com dados, né, dizendo, olha, não é bem assim, porque a nossa pesquisa está mostrando, pelas falas dos atores sociais que atuam todos os dias participando, que a coisa funciona assim, assim, assim. Né? Que a gente pode estar tendo condições de trabalho, uma organização do trabalho que tem prejudicado a nossa qualidade de vida, e isso não só no campo do trabalho, mas que possa haver reverberações também no campo no campo familiar, no campo da nossa sociabilidade, né? Do pouco que eu tenho acompanhado numa história mais recente aqui do Sintrajude, e pude ter grupos de acompanhamento com a categoria, eu vejo uma categoria que versa muito sobre um adoecimento derivado ao trabalho, tá? Isso é muito importante porque ideologicamente tentam obscurecer essa categoria do trabalho, então possivelmente companheiras que passam por perícias, por exemplo, é sempre dito que é um problema individual,
né, ligado à família, sempre se obscurece a categoria trabalho, quando não, na verdade, né, o espaço onde a gente passa a maior parte dos nossos dias, ele tem sim uma enorme influência, uma enorme contribuição nos nossos processos de adoecimento. E aí, o que nós assistimos? Há muitos colegas que, inclusive, para dar conta daquela condição, daquela rotina de trabalho, uma vez que o seu espaço está cada vez mais enxuto, se fazem presentes também, muitas vezes adoecidos, e aquele que se afasta é rechaçado como um fraco, alguém que não deu conta, né? É muito triste a gente ver isso, porque isso é algo que contribui com essa desunião da categoria. Quando, na verdade, deveríamos olhar que quem se retirou para se cuidar é, na verdade, a pessoa que está realmente dando importância, que a sua vida é mais importante que o trabalho, né? E aqueles que se fazem presentes, mesmo adoecidos, tomando alguma medicação para conseguirem dar conta, né, daquela rotina de trabalho, também a gente deve olhar, porque são sintomas de algo que nos une, né? Ou seja, se a gente falar de aumento de casos de depressão, de transtornos de ansiedade na categoria, quer dizer que há um elemento em comum, que é o trabalho, na forma com que ele está organizado e devido às condições que temos, né, que a gente deve olhar. Eu faço minhas as palavras de um sanitarista do começo do século XX, o médico Luigi Devoto, que foi criador da Clínica del Lavoro, em Milão, e quando perguntavam para ele, né, por que não Clínica del Lavoratore, né, por que não Clínica do Trabalhador, e sim Clínica del Lavoro, Clínica do Trabalho, e ele responder que doente é o trabalho, e é ele quem deve ser curado para que as doenças dos trabalhadores sejam evitadas. Então, eu encerro a minha fala já por aqui, ressalto novamente a importância substancial da categoria poder participar dessa nossa pesquisa, conclamo a todos, o questionário está posto já online, está sendo distribuído, eu vejo um esforço, Carla, Cláudia, Tarcísio, Ana, fazendo um esforço homérico de distribuir esse questionário para que ele chegue em todas as varas, em todos os espaços, né? Foi feito um vídeo, fizemos algumas lives de apresentação da pesquisa, inclusive para os diretores das varas, para que entendessem também a importância, né? Fizemos um vídeo que circula nas redes sociais do Sintrajude, no YouTube, denotando justamente a importância e a magnitude de uma pesquisa como essa, que talvez, por hora, não seja tão palpável para nós, mas vocês vão ver a partir de reuniões que fizemos com apresentações dos dados parciais, e aí precisamos desses dados, né, que respondam ao questionário, que participem das entrevistas, para que a gente possa apresentar, e vocês vão ver, né, a categoria vai se reconhecer em tudo aquilo que apresentarmos, e vão ver que a coisa não é assim à toa, ao léu, né, em que a gente foca, então, uma pesquisa que tente curar o trabalho e não os trabalhadores, sem estigmatizações, sem preconceitos, né, e sem invisibilizações e exclusões de trabalhadores, né, porque possam, naquele momento, estarem improdutivos por determinada razão, né, sem que a gente coloque nesses termos tão infelizes e pejorativos, mas que a gente mostre que a coisa é muito maior, é da ordem da macro-organização mesmo, do histórico em que esse trabalho no Judiciário Federal tem acontecido, ok? Então, eu fico à disposição, estou à disposição a todo tempo, porque estamos atentos e fortes, né, vendo a luta da categoria juntos, né, estamos endossando, não só por estarmos de fora, mas por estarmos dentro, por nos reconhecermos também pesquisadores, classe trabalhadora. Então, estamos juntos e força. Vamos seguir na luta. Obrigado, gente.